Eu hoje, se eu tivesse algum parente, algum filho, eu ia dizer, torça pra desgraça, mas não torça pra vitória, não. Lá vem Luiz Henrique, posição legal, pode bater pro gol, espalma o goleiro, ela volta e o gol! João Carlos! Gol! Solta o grito da garganta, torcedor do Mirassol! Solta aí a vinheta para comemorar o primeiro gol da equipe no estádio do Mirassol. João Carlos, é dele. Mas dá para dar os créditos também pro lateral Luiz Henrique, que avançou com uma liberdade. Eu até me pergunto, cadê a defesa do Floresta nessas horas? Olha o espaço que apareceu o Luiz Henrique para finalizar. Ele bateu, o Douglas Dias se espalmou. E o detalhe do gol aí, olha o João Carlos se prima pro fundo da meta para abrir o placar. Detalhe, né, o Thiago? Na jogada, o João Carlos até caiu, né? Na hora que ele estava em direção ao gol, ele se levantou e, como um herói, como um cara que não desiste nunca, fez o primeiro gol da equipe, hein? Lembrar que o João Carlos, que no jogo, nesse estádio contra o Altos, meteu 2 gols, um que foi aquele gol que o goleiro Marcelo foi dar um chutão e perdeu na dividida, e o destaque para a defesa do Floresta, praticando isolamento social quando não pode, né? Sozinho o Luiz Henrique. E acontece exatamente, só completando, acontece justamente, esse gol surgiu justamente naquilo que eu comentei antes para você, Charles. O Floresta se lançou ao ataque e deixou a defesa totalmente desorganizada. O lateral do Mirassol teve total liberdade ali pelo lado esquerdo para surgir, completar, cruzar ali e fazer a jogada que resultou no gol do Mirassol. Um gol que dificulta muito a situação do Floresta. O Floresta agora precisa achar 2 gols aí para poder, no mínimo, levar o jogo para os pênaltis. Sejam muito bem-vindos ao último Série D de Desgraça! Acabou a Série D. Vocês ouviram no início do programa a narração do nosso amigo Charles Tavares, do Narradores Brasileiros, com quem eu e Richard tivemos o prazer de ter feito a transmissão da final do jogo de volta. Também ouvi os nossos comentários que disseram que foi bom, a gente não sabe ainda. E vamos comentar sobre a final. Qual foi a final? A gente já sabe, o primeiro jogo a gente fez semana passada. 1-0 Mirassol em cima do Floresta no Vovozão. E agora, no José Maria, teve o jogo de volta. Eu vou abrir já com o nosso querido Daniel Dalense, o maior boliviano do mundo, para ele falar um pouco sobre o jogo. Então nós temos um problema, porque eu não assisti o jogo. Então quer começar, Anderson? Eu também não vi. Vai, Richard, você assistiu. Então vamos. Tô sendo sincero, o primeiro jogo eu até vi um pouco, mas aí não vi nada. Porra, mas então, vocês vai, são Richard, muito você antiprofissionais. Vamos lá. Mas deixa eu justificar aqui. Eu não vi, porque, na minha opinião, depois que definir os acessos, para mim não importa quem vai ganhar, tá ligado? Eu acho que isso é secundário e, sei lá, para mim perde um pouco a graça. O legal é ver os times subindo. Vai lá, Richard. Vamos lá. Eu vi e fiz ao vivo aí, participei da transmissão junto com o Thiago. Para quem não viu, a transmissão em loco tá lá no nosso canal, youtube.com/infelizmentefc. E é o seguinte, cara. E no canal do Narradores Brasileiros também, viu? Também no canal dos nossos amigos Narradores Brasileiros. Alô, Lázaro, alô, Charles, forte abraço. Cara, foi o seguinte, um jogo assim que... vamos ser bem sinceros. O Leston Júnior, ele sofreu nesse jogo em especial da síndrome do Cuca. O que é a síndrome do Cuca? É você fazer uma campanha foda e cagar na final. Então é isso que o Leston Júnior fez, entendeu? A escalação do Floresta já no início do jogo já foi toda esquisita, né? Ele deixou no banco alguns jogadores ali que, na minha opinião, eram jogadores que deveriam ter começado como titulares, e daí botou o péssimo jogador Thalisson, que inclusive, pelo amor de Deus, hein, Thalisson, fez um jogo muito ruim, e ele deixou, por exemplo, Núbio Flávio, Luiz Soares, que foram destaques do próprio time do Floresta ao longo da campanha, para botar o Thalisson ali de ponta esquerda. E daí o que aconteceu? E outra coisa, ele adotou uma estratégia no começo do jogo que foi uma estratégia kamikaze. O Floresta não precisava sair
tipo, loucamente pro ataque. Era só um gol. O Floresta tinha 90 minutos para fazer um gol e levar pros acréscimos. Mas não, o Floresta, no começo do jogo, quis pressionar, quis adiantar suas linhas, quis ir para cima do time do Mirassol, e foi assim, inclusive, que saiu o gol, né? Numa bola que o Floresta estava todo no campo do ataque, um contra-ataque, o Luiz Henrique, o lateral do Mirassol, que inclusive teve imensa facilidade em vários momentos para passar ali pela esquerda, cruzou, e daí o camisa 9 do Mirassol, que é o nosso amigo o nosso amigo João Carlos, que até jogou, acho que pelo Volta Redonda nessa Série C, o Anderson pode me confirmar, foi lá e meteu para dentro, até no chute meio esquisito, ele erra primeiro, mas depois ele consegue, primeiro ele fura, daí depois ele corrige ali e consegue botar para dentro, e a partir desse momento o Floresta perdeu totalmente em campo, passou a ser um time que tinha que, agora sim o Floresta teria que buscar, porque precisava no mínimo 2 gols, e daí culminou com o desfecho desgraçado no fim, né? Aos 42 do primeiro tempo, o Eduardo, me corrija se eu estiver errado, Thiago, foi o Eduardo que foi expulso, né? Foi ele mesmo, tomou um cartão ali foi com 40 Eduardo. E tomou o segundo aos 46. Exatamente, o primeiro cartão ele tomou os 40, depois aos 46 ele toma o segundo, é expulso, e daí começou, cara, o Leston Júnior se perdeu muito nesse jogo. Chega no segundo tempo, ele faz a primeira alteração em 7 minutos do segundo tempo. Ele tira o Deizinho, que é o principal jogador desse time do Floresta, o cara que tinha ali o passe criativo, o cara que poderia criar alguma coisa para esse time do Floresta. Ele tira o Deizinho, bota o Núbio Flávio, e daí o Floresta fica assim com o time, fica um buraco no meio de campo. O Floresta passa a jogar com uma linha de 3 atrás, com um buraco ali no meio, 2 alas nas pontas, sendo que um ala não era nem um ala, nem era um lateral de origem, era um meia, né? Que era, se eu não estou enganado, o Marconi ou o Ronaldo. E daí o Floresta passa a ser um time totalmente desorganizado, cria bem pouco. O Mirassol criou mais no segundo tempo, apenas administrou, chegou ali na segunda metade do segundo tempo, administrou, né? O Leston Júnior também demorou a corrigir algumas coisas, até nesse segundo tempo, demorou a mexer de novo, para tirar esse buraco do meio de campo, e foi isso. Terminou 1-0, Mirassol campeão, com muitos méritos, pelo que fez não só no jogo, mas em toda a campanha, e acho que é isso que eu tenho para falar, Thiago. Não tem muito o que falar desse jogo da final, não. Vale lembrar que o Mirassol tinha um desfalque, né, para esse jogo. O lateral Moraes, que o primeiro nome é Isaltino, ao contrário, eu não vou me arriscar. Falei na transmissão, mas eu não vou me arriscar a falar de novo o nome dele. Tomou o terceiro amarelo no jogo da ida, jogou o Luiz Henrique, que, como o Richard bem falou, recebeu a bola sozinho. Ele apareceu umas 3 ou 4 vezes sozinho. Na minha opinião, melhor em campo, inclusive, Thiago. Eu concordo 100% contigo. Disparado o melhor jogador em campo. Por quê? Porque o lateral Alisson, ele era praticamente um terceiro zagueiro, né? Desde o primeiro tempo, quando eu estava 11 contra 11, ele jogava na zaga e ficava um buraco. Até no lance do gol, eu comentei que a defesa do Floresta fez isolamento social. Eu vou passar aqui a escalação do Floresta e o banco do Floresta e vou pedir para o maior boliviano do mundo comentar sobre o Floresta no geral, a campanha do Floresta, quer queira, quer não, para um time que está jogando só sua segunda Série D, ser finalista, é bom. Então vamos lá. Primeiro, o Floresta, o time que perdeu, que entrou de Douglas Dias, Alisson, William Goiano, Eduardo e Fábio Alves. Fábio Alves, que é um dos destaques do time. Jô, Marconi, Ronaldo. E Thalisson jogou até na linha do meio campo, mas foi disparado o pior jogador em campo. A gente cornetou no intervalo, que era para sair, cornetou as alterações. Ele ainda fez uma alteração antes de tirar Thalisson, ele tirou o centroavante Flávio Torres, que estava isolado, mas que é um dos melhores jogadores do time também. E jogou na frente Flávio Torres e Thalisson. Jogou no 4-4-2. No banco tinha Jean Pereira, Lula, Dudu, Ítalo Henrique, Luiz Soares, Núbio Flávio e René. Desses, só Jean Pereira e Dudu não entraram em campo. Mas falando do Floresta no geral, Daniel, alguma coisa que você queira destacar? Você sempre bancou o Floresta na Série D. Pois é, né? O Floresta quase subiu no passado, né? Perdeu acesso às quartas de final para o Jacuipense. Esse ano no estadual fez tudo errado, acabou caindo. O estadual do Ceará é um pouco esquisito, né? Você tem uma fase que não tem o Ceará e a Fortaleza. E aí ele acabou nessa fase ainda, uma fase preliminar, acabou sendo rebaixado.
Mas, conforme já tinha dito, né, contratou o Fred Gomes, que é o mesmo diretor de futebol que fez o Icasa subir da C para B e quase subiu da B para A. E ele conseguiu montar um time bem competitivo. Eu lembro desde o início que eu sempre disse que eu acreditava que o Floresta fosse passar de fase, que poderia ir mais longe. Claro, eu não acreditava tanto assim no acesso, mas era um time que eu apostava bastante que fosse conseguir fazer uma boa campanha. E conseguiu, né, fazer essa boa campanha, jogando no Castelão, né, ou seja, não está jogando no estádio até mais característico dele, porque mesmo sem público, jogar em alto, por exemplo, foi um sacrifício para muita gente, né? Assim como alguns estádios do Sul também, do Nordeste, mas não teve nem muito esse fator campo, basicamente é jogo neutro mesmo. Então acho que o Floresta... Diga. Ainda vale lembrar que na primeira fase nem de Fortaleza estavam jogando em Horizonte. Sim, que é coladinho em Floresta, né? Mas também é um estádio que eles não jogam, né? Não é um estádio que eles costumam jogar, né? Então, é uma dificuldade a mais que o time teve, conseguiu fazer uma boa campanha, subir. Vamos ver agora, né? Vamos ver qual o time que eles montam. Vão disputar a Série B do Cearense também. A Série C começou agora, até com umas situações inusitadas aí. Começou agora, então a Série B deve chocar com a Série C do Brasileiro, né? A Série B cearense. Vamos ver como é que o Floresta vai conseguir levar essas duas competições em conjunto. Falar um pouquinho do que vai ser daqui para frente, né? Para Floresta e Mirassol. O Floresta ainda vai disputar a segunda divisão do Cearense, como o Damian já tinha falado aí, mas a temporada do Floresta ainda não acabou, né? Está disputando a Copa Fares Lopes, que é a Copa Estadual do Ceará, que dá a vaga para a Copa do Brasil, que o Floresta não conseguiu via campeonato estadual, obviamente, porque foi rebaixado, né? E tá difícil, viu? Porque na ida o Floresta perdeu de 3-0 pro Icasa, com o mando do Floresta, né? E tá na semifinal já, e o Floresta vai ter que reverter agora dia 10 esse placar aí contra o Icasa, que vai jogar Elite ano que vem, quer dizer, esse ano, né? Na próxima temporada. E se o Floresta passar, pega o Ferroviário na final, que eliminou o Caucaia, o Ferroviário que é um time de Série C também, né? E é um time que já está com o elenco montado para a temporada 2021, então não deve ser fácil, né? E o Ferroviário está com um jogador novo, né? Que eles contrataram, reformularam o elenco, um time descansado, diferente do Floresta, que vem numa maratona. E o Floresta ainda não contratou ninguém para a próxima temporada, né? Até porque estava envolvido aí nas decisões, diferente do Mirassol, que já está montando seu elenco para o Paulistão, né? E trouxe muitos jogadores de volta, né? Jogadores emprestados. Para quem não sabe, o Mirassol é um time meio que de empresário, né? Tem muito jogador que joga Série B, até Série A, que é registrado no Mirassol, meio que um clube barriga de aluguel, embora o futebol seja competitivo e tenha um plano ali, de categoria de base e tudo, o clube também funciona como uma espécie de barriga de aluguel, né? Para registrar jogador de empresário. E muitos voltaram, né? A gente pega aqui, por exemplo, o lateral Daniel Borges, foi importante no América, semifinalista da Copa do Brasil, vice-campeão da Série B. O zagueiro Wellington subiu no Juventude, era titular. O zagueiro Renier, que era titular do Operário. O volante Luiz Oyama, que chegou a ser destaque da Ponte, mas depois acabou caindo de produção, foi para o banco. Neto Moura, jogador importante na Ponte Preta. Rafael Silva, atacante que também subiu com o Juventude. E anunciaram a primeira contratação hoje, o volante Souza, né? Que tem um nome legal, Van Basten, mas o nome dele não ficou, então ficou só Souza. E ele fez uma boa Série B pelo Brasil de Pelotas, foi um dos destaques do surpreendente Brasil de Pelotas, né? E ele vai jogar o Paulistão pelo Mirassol. E pelo que eu andei lendo, esses caras que geralmente jogam o Paulistão pelo Mirassol e depois são repassados para times da Série B ou até a Série A para ganhar a vitrine ali, esses caras estão nos planos para disputar a Série C com o Mirassol. Se esses caras disputarem, aliando com o que o Mirassol já tem, larga disparado como favorito para subir, porque é um time muito forte para a Série C, né? Pelo quilate dos jogadores, seria uma folha bem acima do padrão da Série C. Então, assim, não se assuste do Mirassol fazendo essa ponte aí que muito time faz, né? De já subir da D para C e já ir direto para B, né?
enfim. Então a gente vai aguardar aí para a próxima temporada. Ô, D'Alessio, então no primeiro semestre, se o Floresta classificar para a Copa do Brasil via Taça Fares Lopes, o Floresta vai ficar de porta fechada? Se eu não me engano, acho que a Série C começa em maio, não? Acho que em maio. Então, assim, praticamente vai passar esse tempo todo sem jogar. A Série B cearense eu não sei. Até porque essa Série C do Ceará aqui vai ser bem curtinha. Mas a Série B não tem nem regulamento, então, assim, no mínimo vai demorar ainda mais de 2 meses, nem a inscrição ainda para os times. E só comentando uma coisa, o Mirassol tem um presidente, se eu não me engano, há 26 anos, que é prefeito da cidade. Então, assim, o pessoal coloca, botar um Mirassol, uma nova gestão. Realmente tem dinheiro, tem estrutura, conseguiu a venda de um jogador que estava no São Paulo, ganhou muito dinheiro, mas também não é uma gestão assim. O cara é prefeito e presidente, dono do clube, né? Basicamente há 26 anos. Eu vejo agora colocar o Mirassol como um exemplo de gestão. Ser político no meio e o cara eterno no cargo não é lá um grande exemplo, mas tem feito um grande trabalho, inegável. E isso geralmente é um fenômeno do próprio futebol paulista, né? A gente tem muitos casos aí de prefeituras que são donas de clubes, enfim. A gente tem o próprio... O maior exemplo é o São Caetano, né? Mas a gente tem vários exemplos, a Ferroviária, assim, é um modelo mais ou menos nesse sentido. O Ituano, acho que também é mais ou menos nesse sentido. Então é um modelo bem batido ali no futebol paulista, né? Das prefeituras das cidades do interior botar dinheiro no clube. Cara, não é só paulista, né? Mas é um fenômeno que acontece mais lá, Thiago. Porque, por exemplo, o Salgueiro era um fenômeno parecido, que foi campeão estadual esse ano, por exemplo. Mas só para eu lembrar, você mesmo falou dos contratados do Mirassol durante a transmissão, né? Que perguntaram para a gente, tanto Floresta, Mirassol, na Série C, a gente fez nossas apostas. Só para aproveitar aqui, já que estamos falando de Mirassol, primeiro eu vou passar o time que jogou. Jefferson, Vinícius, Danilo, Bosa, Heitor e Luiz Henrique, que a gente já disse melhor em campo. Daniel, Neto, Cássio Gabriel, Rafael Tavares, Fabrício, Daniel, que por um gol não foi artilheiro, e João Carlos. E esse é o personagem que eu quero falar agora. Eu vou começar agora com o Anderson. Eduardo Batista. Pode-se dizer que essa campanha com o Mirassol é um novo passo na volta da carreira de Eduardo Batista? Bom, pode sim, né? Porque o Eduardo Batista surgiu muito bem, né? Fazendo bons trabalhos na Ponte, no esporte, principalmente no esporte, né? Se eu não estou enganado, ele era o técnico daquele Sport 2015 que chegou a brigar por Libertadores. Era isso mesmo. E aí, depois ele, né, dá o salto na carreira, né? Vai para o Palmeiras. Era um salto muito grande para ele, né? Acho que isso na época ficou bem claro, assim, antes dele confirmar mesmo, todo mundo olhava e falava, Eduardo Batista, né? Assumiu o time mais rico do país? Não sei. E depois disso foi só ladeira abaixo, né, gente? Pegou vários times de Série A, foi muito mal, aí caiu para a Série B e continuou fazendo trabalhos ruins, né? Agora parece estar recuperando, né? O Mirassol não foi, né, brilhante, por exemplo, como foi o Novo Horizontino, né, que patrolava todo mundo, né? Time superior, claramente. Não, o Mirassol fez uma primeira fase, assim, bem meia boca, né? Só para classificar, classificou porque o desnível daquele grupo é muito grande, né? Tinha uns times muito ruins, né? E tinha uns times muito bons, que o Mirassol era um deles, né? Mas nas fases decisivas, o Mirassol foi um time cirúrgico, né? Que eu me lembro aqui, não teve ameaçado em nenhum momento, assim, sabe? Foi dominante mesmo. Eu acho que só na segunda fase contra o Caxias, né? Que chegou a que ganhou nos pênaltis. Verdade. Eu tinha esquecido. Nossa, é mesmo, cara. O Caxias que não acertou nenhum pênalti, né? Mas aí você pega depois, por exemplo, contra o Brasiliense, contra a Aparecidense e contra o Altos, foi dominante, né? O Mirassol, embora nem tenha sempre jogado melhor com o adversário, contra a Aparecidense, por exemplo, não jogou, mas, tipo, era aquele time que você tinha a sensação de que ele ia passar, sabe? Que era um time seguro, que sabia o que estava fazendo, mesmo quando estava acuado, defendendo, sabia o que estava fazendo, tinha uma estratégia ali para puxar um contra-ataque, para poder agredir o adversário, tinha calma para se posicionar atrás, segurar. Então foi um time que foi
foi uma surpresa boa, assim, o trabalho do Eduardo Batista. Eu acho que melhor para ele é continuar mesmo no Mirassol, né? Fazer uma coisa mais de longo prazo, né? Um time com uma pressão menor, igual é o Mirassol, um time com estrutura, um time com uma base muito boa, porque o Mirassol revela muito jogador, viu? Vem revelando cada vez mais a base do Mirassol, vem sendo cada vez mais forte. Então, acho que é bacana para ele, né? É um bom técnico que está num time estruturado, num time com pouca pressão, acho que tem tudo para dar certo. Ele só não pode inventar aquelas coisas que técnicos costumam fazer, né? Tá com um trabalho bom, consolidado ali, num time tranquilinho. Aí quando vê, sai para pegar um time nordestino na zona do rebaixamento lá, ficar 5 jogos e ser demitido. Aí também, se fizer isso, meu amigo, aí ele tem que sumir mesmo, na moral. E não perder a calma nas coletivas, né? Você estava falando aí de calma, em vez daquele... Qual é a fonte? Qual é a fonte? Discordo. Ele tem que perder a calma, porque aquela coletiva foi espetacular. Me divirto. Inclusive, só um adendo ao próprio Eduardo Batista. Eu acho que o trabalho de, digamos assim, se perder na carreira do Eduardo Batista passou até por ele, né? Pelas escolhas erradas que o próprio Eduardo Batista fez na carreira nos últimos anos. A grande escolha errada que foi o Palmeiras, mas a gente vai lembrar também de escolhas totalmente bizarras. Por exemplo, assumir o Vila Nova, afundado na zona de rebaixamento da Série B de 2019. Pegar o CSA esse ano, o CSA ainda que estava uma bagunça no começo do ano, que ele ficou acho que 20 dias no CSA. Entre outras escolhas assim questionáveis do Eduardo Batista. Então é interessante como ele vai seguir a carreira dele, né? Se ele vai ter um trabalho a longo prazo no Mirassol, ou se a primeira proposta que vem de um time da Série B, que esteja lá da zona do rebaixamento, mas que tem um pouco mais de investimento, ele vai cair fora e forte abraço, projeto. Esse podcast tá parecendo revista de fofoca. Eu sou homem pra caralho. Só para eu encerrar aqui, eu vou trazer a campanha geral do Mirassol, até porque é o grande campeão. O Mirassol, em casa, jogou 12 partidas, empatou com o Bangu em 1-1 e venceu todas as outras. Venceu de 2-0 a Cabo Friense, 5-2 o Cascavel, 1-0 a Ferroviária, 8-0 no Nacional de Rolândia, que nosso amigo Richard gostava muito de falar sobre, 1-0 na Portuguesa, 6-0 no Toledo, 1-0 no Caxias, 4-0 no Brasiliense, 2-1 na Aparecidense, 4-0 no Altos, e esse 1-0 que é pouco, né? Se você pensar, se você analisar que o Floresta apareceu que não entrou em campo. Já fora de casa, na primeira fase, perde do Cabo Friense 3-1 e da Ferroviária de 1-0, empata com Bangu e Cascavel em 0-0, com Nacional de Rolândia e Portuguesa do Rio em 1-1, vence o Toledo por 4-0, perde do Caxias por 1-0, que leva para esses pênaltis, perde o Brasiliense 2-1, mas como já tinha aplicado 4, não importava, depois vence a Aparecidense por 3-2 de virada, 1-0 no Altos e 1-0 no Floresta. Na campanha geral, só 4 derrotas e 5 empates em 14 jogos de primeira fase, mais 10 jogos, 24 jogos, ganhou metade na prática. Então, muito merecido o título do Mirassol. Alguma última consideração de vocês, falando sobre a Série D, ou sobre o Mirassol, ou alguma coisa em geral? Eu tenho. Vai lá, Alisson. Queria destacar que o Palmeiras não tem mundial, chupa gordo Melo. Muito bem. Então, eu vou só para a gente fechar. Artilharia, Wallace Pernambucano e Zé Love com 12 gols. Fabrício Daniel, que chegou à final e foi campeão, obviamente, não conseguiu empatar. Ficou com 11 junto com o Thiago Marques da Ferroviária. 10 gols, Alex Henriques, Fabinho Alves e Thiago Santos. E para fechar, vocês vão ver a narração do nosso amigo Charles comigo e com o Anderson nos comentários, com o Richard nos comentários, desculpa, Richard, sobre exatamente o fim do jogo e o título do Mirassol. E lembre-se sempre, infelizmente, FC, o pior time é o seu. Agora sim apita o árbitro, solta o grito da garganta, torcedor do Mirassol.
É para comemorar. Se possível, Lázaro, solta até a música para comemorar o título de campeão da Série D do Brasileirão. Vibra, Eduardo Batista. Vibra, torcedor do Mirassol. Vibra o time que começa com o Jefferson no gol, Danilo Bosa, Heitor, que foram muito bem na defesa, na zaga. Vinícius, Henrique, hoje entrou aí no lugar do titular e fez um bom jogo, teve participação no primeiro gol. O Daniel, que depois foi substituído pelo Eduardo. O Cássio Gabriel, que quase marcou gol agora na reta final. O Rafael Tavares, meu xará de sobrenome. O Fabrício Daniel, artilheiro da equipe com 11 gols. Com a 1 apenas do Zelove. O Neto, depois do Oliveira. O Lucas Silva, que entrou no segundo tempo. O Alisson, que entrou no segundo tempo. O João Carlos, o autor do gol do título. O Gustavo Henrique. E agora, esquece isolamento social. Vai todo mundo pra cima lá, para vibrar, para comemorar, para festejar. E é um título bem mais do que merecido, né? Thiago, Richard, Mirassol, campeão da Série D do Brasileirão. Muito merecido o título, um time que cresceu no mata-mata, não começou tão bem o campeonato, mas quando foi preciso subir o nível para subir e para disputar, subiu e ainda sobe com uma campanha quase perfeita em casa, como a gente falou, 12 jogos, 11 vitórias, 1 empate. Ele que junto com o Botafogo são os 2 campeões paulistas, junta-se também a São Raimundo do Pará, Tupi, Guarani de Sobral, Sampaio Corrêa, Botafogo da Paraíba, Tombense, Volta Redonda, Operário, Ferroviário e Brusque como os campeões da Série D da história. Pode falar aqui, gente, merecido ou não esse título para a equipe do Mirassol? Muito merecido. Mirassol corou um projeto, corou um trabalho. O Mirassol, que como bem falou o Thiago, eu já tinha ressaltado isso aqui no pré-jogo, é um time que se moldou ao longo da competição, que não fez jogos tão bons no primeira fase, apesar de uma boa primeira fase, mas realmente coroa muito bem o trabalho, e principalmente o trabalho do Eduardo Batista. O Eduardo Batista foi muito bem nesse Mirassol, foi muito bem nessa Série D num geral, e coroa realmente um baita trabalho, um grande trabalho do Eduardo Batista, e é muito justo esse Mirassol ser campeão da Série D. Concordo em número, gênero e grau com vocês. Mirassol, parabéns pelo título da Série D, claro, parabenizar o Floresta, que chegou à final. Foi uma equipe que não apelou para pontapé da vida real, né? Ela apelou para, apesar do Eduardo ter sido um idiota no final do primeiro tempo. Parabéns também para o Altos, para a equipe do Novo Horizontino. Enfim, são 4 equipes que certamente tentarão fazer o melhor para se manter na Série C e, quem sabe, ao longo da disputa, lutar pelo acesso à Série B e aí ganhar recursos e tudo mais, entrar no cenário dos 40 principais times do futebol brasileiro.